coração há um mês atrás já, para poder estar trazendo esse momento para todos nós. Em nome do Senhor, seja abençoado, viu? Amém, glória a Deus. Paz, queridos. Só que eu vou fazer igual o pastor, não gosto de ficar na frente, não, vou lá pro canto. Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Já foram alimentados aí? Já, né? Com o louvor, com a palavra, ali, com a oferta ali, a gente já é alimentado, amém? Mas o Senhor tem mais para nós hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você feche seus olhos agora neste momento. Vamos fazer só mais uma oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão precioso aqui, Senhor, na tua casa. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor quer falar conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abra mesmo os nossos corações, Pai, que o nosso coração esteja apto, Senhor, para receber não apenas o conforto do Senhor, mas também a correção quando ela é necessária. Que nós possamos compreender a tua palavra, que nenhuma confusão venha sobre a nossa mente, Senhor, mas que nós possamos estar atentos aqui, recebendo aquilo que o Senhor tem nesta manhã. Espírito Santo, me usa neste momento, que eu não venha te atrapalhar, me ajude, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ander, pode colocar o segundo slide para mim, fazendo um favor? Então, a gente vai falar o seguinte, ó. Hoje, nós vivemos em um período em que os pais, em sua maioria, estão mais interessados em ter do que ser, o que causa um grande transtorno na vida das crianças, pois não se tem tempo para as crianças. Essa é a primeira geração em que as crianças são influenciadas mais fora das suas casas do que dentro delas. De fato, enfrentamos uma crise em nossos dias devido à falta de pais e mães espirituais no lar, na sociedade e até dentro da igreja. Então, vamos lá. Se hoje eu perguntar para cada um de vocês assim, ó, o que é mais importante na vida suas? A família, o trabalho, a carreira, os sonhos? Qual resposta que eu vou ter? Pode responder. O que é mais importante? A família, o trabalho, a carreira ou os sonhos? Muito bem. Todo mundo vai responder A, porque é o projeto de Deus para nós, certo? Todos nós sabemos disso? Todos aqui concordam que a família é a prioridade? Sim, muito bem. Mas nós concordamos e nós não fazemos. Por quê? O dinheiro acaba falando mais alto e a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que conquistar, porque a gente precisa ter, não é verdade? E quanto mais a gente tem, mais a gente acha que precisa. E aí a família vai ficando em segundo plano, quando ela deveria estar em primeiro plano depois de Deus. Então, a gente vai pensar um pouquinho assim, ó. O tempo que a gente está vivendo é o de ter. E os nossos filhos nasceram nesse tempo. Então, as nossas crianças estão crescendo achando que precisa ter. E ter o quê? Ter curtidas, ter likes, ter fama, ter dinheiro. É a geração TikTok. Não é? Se você perguntar para uma criança hoje o que ela quer ser quando ela crescer, ela não vai te responder que ela quer ser um advogado, ela não vai te responder que ela quer ser um médico, ela não vai te responder que ela quer ser um piloto, ela vai falar para você que ela quer ser um TikToker, um YouTuber, e por aí vai, porque eu nem sei os nomes, tá, gente? Eu só sei esses dois, mas é isso que as crianças estão querendo ser. Por quê? Porque elas estão aprendendo que elas precisam ter, antes mesmo de saber quem são. E isso é um problema, porque a palavra de Deus diz para a gente o contrário disso. Viu, crianças? Vocês estão escutando? A palavra de Deus diz que primeiro a gente precisa ser, depois a gente precisa fazer e a última coisa é ter. E nós estamos invertendo
Nós estamos invertendo a palavra de Deus dentro do nosso lar sem perceber, porque é o cotidiano da gente está levando a gente a fazer o que o mundo está fazendo, sendo que a igreja é que deveria influenciar o mundo, mas o mundo está influenciando a igreja. Então, o que acontece? A maioria dos adolescentes hoje não sabem quem são. Vocês estão vendo a ideologia aí? De gênero? Não posso aprofundar o assunto, mas vocês estão vendo? Eles não sabem quem são. E aí eles estão lá no TikTok, fazendo qualquer coisa, sem saber quem são, para ter dinheiro, fama, likes e tudo mais. Então, o diabo sabe da importância da pessoa saber quem ela é, da identidade dela em Cristo. E é por isso que ele está investindo tanto em roubar a identidade dos nossos filhos ainda quando crianças. Porque se ele rouba a identidade dos nossos filhos enquanto crianças, e eles crescem sem saber quem são, eles não vão querer constituir família. Porque eles não têm uma visão correta do que é ser homem, do que é ser mulher. Eles não têm uma visão correta do que é ser marido, do que é ser mulher. Porque não tem essa convivência dentro do lar. Os pais, pode ver, hoje em dia, a maioria das mães saíram para trabalhar. Eu não estou falando que seja errado você trabalhar, se querer conquistar. Mas será que é o mais importante? Será que é isso mesmo que Deus tem para a tua família? Então, é o momento da gente refletir. Então, o que acontece? Nós vamos pensar um pouquinho no ministério de Jesus. Tá? Jesus começou o ministério dele com quantos anos? Quem sabe? 30. Aos 30 anos, Jesus começou o ministério dele. O que fala na Bíblia antes disso sobre Jesus? Pouquíssima coisa, não é? Fala do nascimento dele, certo? Certo? Que os pastores foram lá. E depois, um tempo depois, os reis magos. Porque foi um tempo depois, viu, gente? Vai ler lá para você ver que quando os reis magos foram entregar os presentes lá, Maria estava na casa dela com o menino. Ela não estava na manjedoura, tá? Então, primeiro foi o nascimento. Foi lá quando eles foram visitar o menino, né? Que Herodes já tinha pedido para matar as crianças de 2 anos até 2 anos por causa da profecia, ou seja, um decreto de morte já estava ali sobre quem? Sobre as crianças, porque se o diabo consegue destruir, matar as nossas crianças, não tem família, não tem igreja depois. Por isso que ele investe tanto nas nossas crianças. E será que a gente está investindo nas nossas crianças, nos nossos filhos? E aí, o que acontece? Lá fala o seguinte, ali em Lucas, fala que Jesus estava crescendo em sabedoria. Vamos lá, Lucas 2. Abre comigo aí, Lucas 2. Isso, aqui, ó. Lucas 2:39 vai falar assim, foi depois que eles foram apresentar Jesus no templo, que fala que a Maria e José foram lá apresentar o menino para cumprir a lei. E aí fala assim, ó, assim que cumpriram tudo que a lei do Senhor exigia, voltaram para a sua cidade, Nazaré, na Galileia. 39, tá? Agora 40. E o menino crescia no quê? Crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aí, quando você vai lá para o versículo 52, também confirma de novo, ó. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. A Bíblia não cita a infância de Jesus, não fala o que Maria e José estavam fazendo, não fala nada disso. Gente, mas vamos raciocinar. Se ele estava crescendo em sabedoria, é porque os pais dele estavam orientando
orientando ele. Não tem como uma criança crescer em sabedoria sem uma orientação, certo? E aqui fala que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, ou seja, os pais dele Jesus veio 100% homem. Então, Jesus aprendeu a gatinhar, Jesus mamou na Maria, Jesus foi crescendo, ele caiu, ele machucava o joelho, como qualquer criança. Então, Maria alimentava Jesus, então ele estava crescendo em estatura, porque ele era alimentado, ele era cuidado, tinha todo o zelo que uma mãe hoje tem com o seu filho para ele crescer saudável, para ele crescer forte. Maria fazia isso com Jesus, porque Jesus veio 100% homem. Jesus não veio criancinha operando milagre, porque tem gente que acredita que Jesus veio e quando ele era criança ele machucava o joelho, ele orava e sumia machucado. Estou falando sério. Tem gente que acredita nisso. Não, Jesus não veio com nada que pudesse ser superior ao que nós viemos. Ele veio como homem, tá? E aí, o que acontece? Quando fala que eles orientavam, também está falando que Jesus estava aprendendo a palavra de Deus. Porque Jesus também, como ele veio 100% homem, Jesus não veio com a palavra de Deus gravada na cabeça, sabendo tudo. Não, ele aprendeu a palavra de Deus com os pais. Fala aqui que toda a Páscoa os pais dele levavam ele no templo. Então, ele ia na igreja, os pais dele, Maria e José, levavam Jesus aonde? Na igreja, para aprender a palavra de Deus, porque não tinha Bíblia igual a gente tem aqui hoje, não. Não tinha cada um sua Bíblia na sua casa. O que eles sabiam da palavra que eles passavam para os filhos era, que eles guardavam. Eles iam lá na sinagoga, eles iam lá na igreja, aprendiam, levavam a criança e depois, dentro de casa, na mesa, caminhando. Tem um versículo que fala isso, ensina teu filho na mesa, caminhando. Aí eles iam falando a palavra de Deus. E aí Jesus ia aprendendo a palavra de Deus. Porque Jesus veio 100% homem. Veio como as nossas crianças estão aqui hoje. E aí o que acontece? Uma das coisas que... Vou dar um exemplo para vocês da minha casa. Na minha casa, os momentos que as minhas crianças mais aprendem é quando a gente está sentado na mesa. Ou às vezes eu estou lá lavando a louça... E a Lívia vem e pergunta alguma coisa. E aí, quando ela faz a pergunta, eu e meu esposo, a gente responde conforme a palavra de Deus. E ali a gente mostra para eles numa coisa que está acontecendo na vida deles, como que a palavra de Deus vai ajudar eles a lidar com aquilo. Vocês estão entendendo? Então, assim, aí, o que acontece? Quando acontecem situações com eles, naturalmente, da mesma forma que naturalmente eles aprenderam, enquanto a mamãe estava lavando louça, enquanto a mamãe estava sentada ali na mesa, tomando café com eles. Então, eles aprenderam de uma forma natural, que a palavra de Deus tem poder, que ela é viva, que ela pode ajudar eles. Aí, quando acontece uma situação que a mamãe e o papai não estão perto, eles lembram do que a gente conversou. E aí eles agem conforme aquilo. E às vezes é difícil para eles. Ontem mesmo, o Isaquinho falou, eu mandei o Isaac tomar banho. Mas ele não queria ir tomar banho naquele momento. Por quê? Porque ele estava assistindo um desenho, era o tempo dele de assistir o desenho. E eu falei para ele, dá pausa, você pode terminar o desenho, mas depois você volta. Só que ele não queria, porque as crianças têm vontades. Os adultos não têm vontades? As crianças têm vontades. Então, ele não queria. Aí eu falei para ele, filho, você vai obedecer ou você prefere ser disciplinado? Porque a gente tem esse acordo com eles. Se eles não obedecer, eles são disciplinados. Então, você vai obedecer ou você vai ser disciplinado? Aí ele falou assim, eu vou obedecer, bravo. Aí ele chegou na porta do banheiro e ele falou assim, mas eu não queria tomar banho, é muito difícil obedecer. Entendeu? Na simplicidade dele. Mas ele obedeceu, mesmo quando ele não queria, porque ele tinha que obedecer pelo amor que ele sente pela mamãe e pelo papai. Porque nós vamos ver isso aqui na frente, a mesma medida de disciplina tem que ser a mesma medida de amor
para os nossos filhos. Eles têm que saber que eles são amados, tá? Então, Jesus estava aprendendo. Ele estava sendo orientado pelos seus pais, ele estava aprendendo a palavra de Deus, ele estava crescendo em estatura porque ele era alimentado fisicamente, cuidado fisicamente com amor, com muito carinho. E, além disso, Jesus estava aprendendo, sabe o quê, gente? Uma profissão. Vocês sabiam que lá na cultura que Jesus nasceu, é costume que os pais ensinem, era costume que os pais, apesar que lá é muito forte isso, era costume que os pais ensinassem aos filhos a sua profissão. Então, Jesus, olha para você ver, olha, Jesus estava lá aprendendo a palavra, sendo criança, como toda criança, sendo amado, sendo cuidado, crescendo em sabedoria, em estatura, ainda estava aprendendo uma profissão. Você entendeu? E aí, o que acontece? Jesus, com todo esse trato, ele estava aprendendo quem ele era. E aí, com todo esse amor, todo esse carinho que ele estava recebendo, ele estava se reconhecendo como filho amado em sua identidade. Aí a gente vai lá para o batismo de Jesus agora, porque lembra que a gente falou que a gente está fazendo o contrário? A gente está pensando que a gente primeiro tem que ter, fazendo qualquer coisa, né? A geração de hoje, fazendo qualquer coisa, para depois a gente ser alguma coisa, né? Mas não é assim. Então, vamos lá. Jesus, primeiro, mostra para a gente que a gente precisa ser, saber quem a gente é, para depois fazer, para depois a gente ter. Então, quando a gente pensa lá no batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado, o que aconteceu? Uma voz do céu veio e falou o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, certo? Depois disso, Jesus sai dali, vai para o deserto, ele passa 40 dias lá em jejum, em oração, e ele é tentado pelo diabo, certo? Tudo certo? O que acontece, gente? Qual que é a primeira tentação de Jesus? É no ser de Jesus. Porque o diabo fala para ele assim, ó, se tu és filho, e ele omite a palavra amado. O diabo estava falando uma mentira? Jesus era filho de Deus. Mas ele omitiu uma palavra. E quando ele omitiu, uma meia-verdade é uma mentira. Então, ele estava mentindo. E aí, o que acontece? Se tu és o filho de Deus, faz essas pedras virarem pães. Só que Jesus sabia quem ele era. E quando a gente sabe quem a gente é em Deus, que nós somos filhos amados de Deus, a gente não faz o que não deveria. Porque quando a gente não sabe quem a gente faz qualquer coisa. Porque a gente não sabe quem a gente é. Mas quando a gente sabe que a gente é filho amado de Deus, a gente sabe o que deve fazer e o que não se deve fazer. Então, Jesus não fez o milagre ali, porque não era o tempo de Jesus fazer milagres. Jesus podia transformar as pedras em pães? Podia, gente? Cadê criançada? Jesus podia? Podia, certo? Ele não podia fazer uma oração ali? Mas Jesus sabia quem ele era, então ele não precisava provar nada, porque ele sabia quem ele era. O Filho amado de Deus. Então, vamos lá. O agir de Jesus é baseado em sua identidade. Isso também acontece conosco quando nós sabemos quem somos em Deus. Sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Qual que é o problema de hoje? O problema de hoje é que as pessoas estão mais interessadas em ser quem o mundo quer que elas sejam. Como eu falei para vocês, porque o mundo está dizendo que a gente precisa ter. A gente está querendo ter. Quando a palavra de Deus está falando para a gente, você primeiro precisa ser, saber quem você é em Cristo, para depois você fazer algo. E depois você
ter, tá bom? Ander, pode passar o próximo, fazendo um favor? Como seguidores de Jesus, todos somos chamados a obedecer a grande comissão. Marcos 16:15. Quem sabe o que está escrito em Marcos 16:15? Jesus amado. Gente, é o versículo tema da nossa igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, tá? Essa que é a grande comissão. Então, a grande comissão de Jesus para nós é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Presta atenção, toda. Que é um mandamento para discipular pessoas, para que elas possam alimentar-se na palavra, ouvir o conselho de Deus por suas próprias vidas, fazer escolhas piedosas, ministrar a outros e, por sua vez, discipular os novos na fé. Então, a gente leva a palavra, discipula as pessoas, ensina para elas a palavra, para que elas também possam ir por todo mundo e pregar o evangelho. Certo? Uma vez que somos chamados a fazer discípulos, a igreja deve abraçar o chamado de ser pais e mães. Sermos pais e mães é um chamado de Deus para as nossas vidas. Só que muitas das vezes a gente não está compreendendo isso. Quando compreendemos para o que fomos chamados, desejamos principalmente que os nossos filhos se destaquem no que realmente importa na vida. Amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força. Amém? Então, vamos lá. O chamado de Deus para nós. Primeiro que a gente tem um chamado geral, tá? Que é a respeito de cumprir o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esse é um chamado para todos nós, né? Que está ali completamente dentro da grande comissão, que é para ir por todo mundo pregar o evangelho. Contudo, nós também temos um chamado específico que costuma gerar mais dúvidas. Mas a verdade é que jamais descobriremos esse segundo chamado se nós não estivermos cumprindo o primeiro corretamente. Então, antes mesmo da gente entender o chamado de sermos pais e mães, primeiro a gente precisa entender o chamado geral, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Porque se a gente está dentro desse chamado, a gente vai ter muito mais facilidade de entender o segundo chamado, que é o chamado de sermos pais e mães, tá? Como pais e mães, precisamos saber que, além do propósito geral, qual temos como cristãos maduros, que querem servir o reino, há um chamado exclusivo para pais e mães. Agora nós vamos lá. Provérbios 22:6. Quem sabe de cor? As crianças sabem de cor. Provérbios 22:6. Cadê? O que está escrito? Ensina em que? E até quando? Envelhecer, não se desviará dele. Isso aí. Vamos lá. Esse é o nosso chamado. Então, o que nós vamos entender aqui? Ó? Quem que tem que ensinar a criança? Quem? Os pais têm que ensinar e discipular os filhos. Aí eu pergunto para vocês, aonde? No caminho. Aí vamos ler com calma. Ó. Ensina a criança tem alguma Bíblia diferente? No caminho. Tem alguma diferente? Não, né? No caminho, gente, é no caminho. É você pegar a mão da criança e, caminhar com ela. Não é para você ficar de longe assim, ó. Olha lá, ó. Lá você não pode tocar, viu? Aquilo lá você não pode fazer, não. Mas você está em outro caminho. Não adianta. As crianças, elas observam e elas aprendem pelo exemplo. Muito mais do que pelo que a gente fala. Então, não adianta nada a gente falar assim, ó, não faz aquilo, não faz isso, não faz... Não. Se a gente não está fazendo.
Então, antes mesmo da gente corrigir as crianças, a gente tem que corrigir a intenção do nosso coração, primeiro. Por quê? Como eu falei, as crianças, elas aprendem muito mais pelo que elas observam. E elas observam, gente. Nossa, e como observam. Olha, e eu vou falar para você, se você fizer alguma coisa errada e ela souber que está errada, ela fala. Mas, ô pai, lá na igreja não fala isso? Ou então, ô pai, na Bíblia não fala isso? É verdade ou não é? Ô pai, mas você falou para mim que eu não posso fazer isso, por que você está fazendo? É verdade ou não é? Elas falam, porque elas também querem saber, uai, se eu não posso, por que você pode? Vocês estão vendo o cuidado que a gente tem que ter? É para ensinar a criança. Quem que vai ensinar as crianças? Os pais. Na onde? No caminho, andando lado a lado, junto com elas, fazendo para que elas aprendam a fazer observando. Jesus ensinava os discípulos como? Pare e pensa para você ver. Jesus ficava lá, ó, quando vocês forem expulsar um demônio, vocês vão fazer assim, assim, assado, tá? É assim que Jesus ensinava? É, gente? Não. Jesus ia e expulsava o demônio e os discípulos observavam. Quando Jesus ia curar um enfermo, ele falava assim, ó, Pedro, a hora que você for curar o enfermo, você vai fechar os olhos, vai impor as mãos, vai pegar o óleo da unção, passar na cabeça. É isso que Jesus fazia? Não, gente. Jesus ia lá diversas vezes, de várias formas, e curava. E os discípulos ficavam perto só observando. E aí, quando Jesus foi ressurreto, os discípulos começaram a repetir o que eles observaram. Vocês me entenderam? É a mesma coisa com os nossos filhos. É o que eles observam que vai fazer a diferença. Muito mais do que o que a gente fala para eles. Tá? Não adianta apenas a gente indicar o trajeto para eles. Igual eu falei, não faz isso, não faz aquilo. Quando a gente está fazendo diferente. Precisamos apresentá-lo enquanto nós mesmos o percorremos. Nós não estamos percorrendo uma caminhada, uma corrida, não é assim que o apóstolo Paulo fala? Uma corrida? Nós não estamos percorrendo? Pois é, a gente tem que percorrer do lado dos nossos filhos, levando eles, pegando eles pela mão e levando até a idade de maturidade deles. E assim eles aprenderão por meio do exemplo. Outro detalhe desse versículo. Ensina a criança, os pais devem ensinar a criança no caminho que elas devem andar, não no caminho que elas querem andar. Vocês estão me entendendo? Porque a gente tem um grande problema hoje, que as crianças, elas têm vontades. Lembra que a gente falou que as crianças têm vontades? Elas têm as vontades delas, gente. Cada um tem sua individualidade, temperamento, personalidade. Elas têm as vontades delas. Mas não é para a gente ensinar no caminho que elas querem andar. É no caminho que elas devem andar. Nós estamos vivendo numa sociedade que valoriza o que a criança deseja fazer. Aí chega dentro de casa, o que elas querem? A mesma coisa que elas estão encontrando lá fora. Lá na escola, é o que elas querem. Elas querem fazer o que elas querem, mas Deus fala para a gente ensinar elas no caminho que elas devem. Então, biblicamente, é necessário prezar com maior dedicação pelo que ela tem que fazer e não pelo que ela quer fazer. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente está misturando as coisas. A gente está achando que se a gente não fizer o que os nossos filhos querem, eles vão parar de nos amar. Quando a criança não tem nem maturidade ainda para corresponder ao amor. E aí a gente está tão sedento, tão carente de amor, que a gente confunde as coisas e fica querendo tanto que os nossos filhos nos amem, que a gente está deixando eles fazer o que eles querem, quando a gente deveria ensinar eles a andar, deveria ensinar eles no caminho em que eles devem andar.
Vocês estão me entendendo? Porque a criança, o seu filho, a sua filha, eles vão te amar. Vai chegar o tempo que eles vão te amar sem você ficar precisando, ficar lá em cima, em cima, em cima. Vai chegar esse tempo. Mas antes deles te amarem, você precisa demonstrar o amor para eles. Mais do que esperar esse retorno. Porque fica esperando tanto esse retorno que está bagunçando as coisas, está invertendo as coisas de lugar. Do mesmo jeito que está se invertendo o ter e o ser, está invertendo esse amor. Primeiro, a gente mostra o amor para os nossos filhos. Depois, eles vão nos amar. Vocês estão me entendendo? Porque uma criança pequenininha, ela não tem maturidade ainda. Para poder dizer assim, realmente eu amo. Não, ela vai falar que te ama, é claro, mas ela não tem a maturidade. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí tem surgido um monte de teoria no TikTok, né? De como criar seus filhos. Não pode bater, não é verdade? Não pode dizer não. É verdade ou não é, gente? E em vez da gente vir para a palavra de Deus, buscar como que a gente deve criar os nossos filhos, a gente está indo lá no TikTok, lá no YouTube, nessas teorias, gente. Assistindo lá 2 horas dos vídeos dessas teorias. E aplicando coisas que são contrárias à palavra dentro do nosso lar. Dentro da nossa casa. Quando Deus está falando que a gente precisa disciplinar. Não é verdade? Quando Deus está falando para a gente que a gente precisa corrigir, que a gente precisa amar, que a gente precisa dizer... Gente, não dizer não para os filhos. Pensa nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho. Não é verdade? Se a gente for pensar em paternidade, não existe uma paternidade mais perfeita do que a paternidade de Deus. E Deus... fala não para a gente, não é verdade? E quanto não a gente recebe? Gente, eu falo por mim, eu recebo muito mais nãos do que sim. Mas sabe uma coisa que eu trabalho com os meus filhos? Eu falo para eles, porque eu vou contar para vocês um caso que aconteceu na minha casa. O Isaquinho, o Isaquinho, ele tem muitas pérolas para eu compartilhar com vocês. O Isaquinho, por ser menor, ele recebe mais... nãos, certo? A Lívia já é maior, então ela já pegou todo o ritmo da casa, a gente tem regras estabelecidas, então ela já consegue lidar melhor. Ela já teve muito não também, mas ela consegue lidar melhor. Então é até difícil a Lívia escutar um não, porque ela já está acostumada. Mas o Isaac, ele é menor, então ele recebe bastante nãos. E ele está com 7, ele tinha uns 4 anos e meio, no máximo 5 anos. E aí ele virou para mim um dia, eu estava sentada na mesa, ele virou um dia para mim e falou assim, ele me fez uma pergunta, eu não lembro o que era, e eu respondi, não vai, não pode. Aí ele pegou e falou assim, mãe, você só fala não para mim? Aí eu falei, sim, uai filho, porque o que você quer fazer não é para fazer agora, não. Aí ele, já sei. Eu vou orar para o Papai do Céu não deixar você mais falar não para mim. Fechou o olho. Papai do Céu, em nome de Jesus, não deixa minha mãe falar não. E fez a pergunta de novo. E eu respondi, não. E aí, porque ele sabia que Deus tinha autoridade sobre a mamãe. Então, ele foi pedir para quem tinha mais autoridade que a mamãe. Aí ele, eu não entendo... porque eu orei e pedi para o Papai do Céu e você falou não do mesmo jeito. Eu falei, filho, quando a gente ora, Deus pode responder com um sim e com o não. E nesse caso, ele estava do meu lado, então é não. E ele entendeu. Vocês entenderam? Então, gente, é necessário. A gente tem que falar não para os nossos filhos, às vezes. Às vezes eles vão retrucar, mas com mansidão. Dentro da palavra do Senhor, a gente faz a correção, a gente explica. Vocês estão me entendendo? E assim a gente vai criando um relacionamento com os nossos filhos. Porque para e pensa, Deus e Jesus, eles não têm um relacionamento? É o relacionamento mais íntimo que eu já
eu posso imaginar na minha vida. Por que a gente acha que a gente não tem que ter um relacionamento com os nossos filhos, que o pai e a mãe têm que estar lá intocáveis e os filhos só obedecer? Não, gente, eles vão obedecer, mas na mesma medida que a gente disciplina, eles têm que saber que são amados, filhos amados. Vocês estão conseguindo entender? E aí tá. E aí algumas pessoas podem até me dizer assim, ó, mas lá na palavra fala que não é por força nem por violência, né? Porque às vezes a gente lá em casa mesmo, a gente tem disciplina, tem regras, então pode estar com sono, pode estar cansado, que tem que vir na escola bíblica, tem que fazer o devocional, tem que ler a Bíblia, mas eles não leem sozinhos. Quando eles fazem o devocional, a maminho, não é o caminho, é no caminho. Então, o que acontece? Às vezes dá uma impressão que a gente está forçando, não dá? Porque a criança, não quero, não quero, não quero. Eles vão falar, não quero, gente, eles têm vontade, não quero, não quero, não quero, não quero. E aí tem umas pessoas que usam até a Bíblia, né? Que fala assim, não, mas não é por força ou violência, é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte para que ele possa convencer a criança. Porque se eu não ensino no caminho o que a criança deve fazer, vocês estão me entendendo? Não tem como o Espírito Santo convencer eles, porque não tem palavra lá dentro para ele trabalhar, para ele ser convencido. Então, vamos lá. Pode ir para o próximo slide, por favor? Pode mais um. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das crianças para o reino de Deus. Por quê? Porque hoje não é como antigamente. Antigamente, as crianças não tinham assim, um valor para a sociedade. Nem as crianças e nem as mulheres, certo? Antigamente, as crianças realmente não tinham valor, nem as mulheres. Mas, apesar da nossa sociedade ter mudado, né, a cultura ter mudado, vai mudando, né, conforme vai passando os anos, inconscientemente, a gente não tem muita noção da importância que as crianças têm para Cristo, para o reino de Deus. Então, é importante a gente saber isso até para a gente poder colocar a mão na consciência. Nossa, eu preciso mesmo discipular os meus filhos. Eu preciso mesmo estar ensinando eles no caminho. Tá? Pode abrir Marcos 10, 13 ao 16, se vocês quiserem, mas dá para a gente ler ali também. Ó. Traziam-lhe crianças para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que receber o reino de Deus que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Gente, eu fui procurar o significado da palavra indignar, o verbo, né, indignar. E ó, para você ver que interessante. Indignar é a mesma coisa que enfurecer-se, irritar-se ou revoltar-se. Poucas vezes a gente viu Jesus irritado, não é verdade? Quando a gente vê falando que Jesus estava irritado, que estava furioso, ou era quando o pessoal, os cambistas, estavam lá no templo, que ele virou as mesas lá, porque ele estava vendendo dentro da casa de Deus, ou era com a hipocrisia dos fariseus, não é verdade? E aí está falando que quando, ó, para você ver, vamos pensar, traziam-lhe crianças. Quem será que estava levando as crianças? As crianças não tinham valor nenhum e as mulheres para a sociedade também não tinham valor nenhum naquela época. Então, quem provavelmente estava levando aquelas crianças para Jesus? Era os pais. Porque estava vendo Jesus fazer milagre, estava vendo Jesus, né, operando um monte de coisa e falando a palavra de Deus e a maneira que Jesus falava e chamando discípulos. Então, eles queriam que Jesus tocasse e abençoasse as crianças, certo?
Então, quem que levou? Os pais. Ah, tá. Então, a responsabilidade, então, ainda é dos pais. Tá. E aí, fala que o discípulo, sabe, ele estava na mesma sociedade ali que Jesus, certo? Então, quando as crianças vieram se aproximar, automaticamente os discípulos barraram, porque criança fica quieta. Vocês acham que as crianças de lá não faziam bagunça? As crianças de lá não queriam nada. Eles eram os anjinhos, sentavam e ficavam assim. Toque em mim, Jesus. É assim? Não, as crianças deviam ter ido atropelando todo mundo para chegar perto de Jesus logo, porque queria abraçar ele, porque o pai com a mãe falou que Jesus fazia milagre. É verdade, não é, gente? Criança faz barulho, criança faz arte, porque eles estão aprendendo. Eles não nascem sabendo, a gente é que ensina. Vocês estão me entendendo? Criança corre para um lado, corre para o outro, grita, fala, come, tudo junto. Não é verdade? Está comendo, está correndo. As crianças daquela época eram do mesmo jeito que as nossas crianças hoje. Então, os discípulos foram, não toca não. E fala que Jesus se enfureceu, ele ficou com raiva. Fala assim, irritou-se. Tem um aqui que fala que um significado é desprezar. Ele desprezou a ação dos discípulos. Olha para vocês verem que absurdo. Aí eu falo para vocês, a gente não precisava pensar um pouquinho, porque olha para você ver, deixar Jesus irritado. Se Jesus ficava irritado naquela época, porque os discípulos não estavam deixando as crianças chegar até ele deve estar muito irritado com quem não está deixando as crianças chegarem até ele hoje. E a responsabilidade de levar as crianças é de quem? Dos pais. Tá? E aí ele fala, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Porque a fé de uma criança, gente, ela é pura. Uma criança acredita em Papai Noel. Agora, vocês imaginam se a gente ensinar para elas quem é o Papai do céu. Pode ir, por favor, para o próximo. Aí, fica um pouquinho mais sério. Porque ali Jesus irritou-se, né? E só falou, deixa vir a mim. Mas aí, quando vai ali para Mateus 18, fala assim, naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes, com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes... Os discípulos já não estavam andando com Jesus? Já não estavam aprendendo um monte de coisa? E Jesus falou para eles, se vocês não se converter e não vos tornardes como uma criança, como crianças, de modo algum. Gente, isso é muito sério. Entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança. Vocês já viram uma criança brigar? Ela briga, passa 2 minutos, ela está lá conversando. Ela deleta a briga, porque é mais interessante o relacionamento do que a briga. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Jesus adverte sobre as ciladas. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Alguém já viu Jesus falar assim com qualquer outra coisa na Bíblia? Gente, pelo amor de Deus, vamos estar atentos. Os nossos filhos não são importantes só para nós. Eles são primeiramente importantes para Deus, para Jesus. Você sabe o que é uma pedra de moinho? Os pais aqui, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Os pais aqui, já assistiram Estrela de Belém? Estrela de Belém, desenho lá do José e Maria, do burrinho. As crianças já assistiram? Lá tem um burrinho.
E aí tem um moinho, que é onde eles moíam os grãos, parece um poço, lembra um poço. Aí no meio tem uma estrutura, certo? De um lado dessa estrutura, a estrutura é como se fosse um T. De um lado dessa estrutura fica o burrinho amarrado, porque aí ele vai fazendo assim, ó, o moinho está aqui. Aí o burrinho vai fazendo assim, certo? E do outro lado da estrutura tem uma pedra de cerca de 2 metros, que fica girando para moer os grãos. É essa pedra que Jesus falou que é para amarrar no pescoço. Vocês estão me entendendo? E fazer tropeçar, não é tropeçar assim não, gente. Fazer tropeçar é não ensinar a palavra de Deus para eles, é corrigi-los da forma errada e é não amá-los da maneira que a gente deve amar. Pode ir para o próximo slide, por favor? Aí tem mais essa passagem aqui, que fala o seguinte, eu não vou ler ela para a gente ser um pouquinho mais rápido. Vocês lembram que Pedro negou Jesus, certo? E aí o que aconteceu? Pedro negou Jesus, ele se arrependeu, fala que ele chorou amargamente e tal. E ele nem se sentia mais um discípulo. E aí ele foi pescar, ele voltou para a pescaria, porque ele achou, não tem como Jesus perdoar uma coisa dessa. Ele era homem como nós, gente. E aí o que aconteceu? Um dia lá ele estava pescando, e Jesus chegou na beira da praia, chamou, eles viram que era o mestre. Ele pulou na água correndo, foi até Jesus, né? Jesus tinha ali preparado uma comida para eles. E aí eles começaram a conversar. E aí Jesus falou para eles assim, Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondeu, claro que eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus responde assim, ó, alimenta os meus cordeiros. E depois, Jesus pergunta a segunda vez e a terceira vez. Só que nessas outras 2 vezes ele fala, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia minhas ovelhas. Gente, não tem nada na Bíblia que seja por acaso. Não tem como a gente acreditar nisso. Certo? Vocês concordam comigo? O que é um cordeiro? Fala para mim, o que é um cordeiro? Alguém sabe? Um cordeiro é um filhote de ovelha. Então, Jesus estava falando assim para Pedro, em primeiro lugar, pastoreia as minhas crianças. Depois, pastoreia minhas ovelhas, pastoreia minhas ovelhas. A palavra ali para o alimenta é esse bosco, que é amorosamente alimentar as ovelhas. Amorosamente, tá vendo? Alimentar as ovelhas por levá-las a pastar ou por trazer folhagem a elas. E depois usa uma outra palavra. Passa o slide para mim, por favor, Ander. Que é aquela poimaino, tá vendo? Que também, ó, se você for ver ali, ó, também primeiramente, amorosamente alimentar as ovelhas por levá-las a pastar, como a palavra bosco, mas também inclui supervisioná-las, vigiar por elas, cuidar delas, protegê-las e até discipliná-las. Estão me entendendo? Então, Jesus, primeiramente, tem uma linha de pensamento que fala que esses cordeiros são os novos convertidos na fé, tá? Não que se exclua isso, com certeza. O novo convertido é o primeiro que a gente tem que estar ali discipulando, ajudando. Mas, gente, um cordeiro deixa de ser filhote de ovelha? Não. Se Jesus usou cordeiro ali, tinha um motivo. Não era só porque era para os novos convertidos. Tá? Pode passar, ô Ander. Isso aí você pode passar. Pode passar, pode passar. Aí, parei, fazendo um favor. E eu trouxe uns dados, mas não vai dar tempo de eu falar. Alguns dados, assim, como as crianças são importantes dentro da sociedade, eles já tiveram uma visão da importância das crianças. Existem mais de 200 artigos no ECA. Alguém já ouviu falar do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Mais de 200 artigos que priorizam as crianças, tá? Fora isso, todo o investimento que o diabo tem feito aí, gente, no mundo, para destruir as nossas crianças. Gente, morte de crianças, vocês não têm noção a quantidade de mortes que tem de crianças, principalmente até os 5 anos de idade.
Fora isso, aborto. Fora isso, violência. Fora isso, abandono. Só que eu pulei esses dados. E assim, ó. Em primeiro lugar, as crianças são prioridade no reino de Deus. Elas deveriam ser para nós, como igreja e como pais, também prioridade. Porque as crianças é a futura igreja. E se a gente não discipular as crianças, não discipular os adolescentes, os nossos filhos, não vai ter igreja amanhã. Porque eles não vão conhecer a palavra. Como é que vai ter igreja amanhã? As crianças têm priorização absoluta por lei perante a sociedade e o Estado. E as crianças são a prioridade, são o alvo do diabo. Porque, igual eu falei, se ele acaba com as crianças, não tem família, não tem igreja, não tem nada. Ele não precisa se preocupar com mais nada. Se ele conseguir destruir a matriz, tudo que sai depois sai deformado, certo? E aí eu vou terminar falando de João 6, que é a multiplicação dos 5 pães e dos peixinhos. E a Bruna até falou dessa passagem na quarta-feira. Eu achei, nossa, na hora que ela falou, me deu uma vontade de chorar, porque para mim é uma passagem muito forte. Que fala do menino. Muitas traduções trazem como rapaz, né? Jesus estava lá, tinha uma multidão, e aí o Felipe fala para o Felipe, como que a gente vai alimentar essa multidão? Mas ele já sabia o que ele ia fazer, só para testar o Felipe. E aí o Felipe fala que não tem dinheiro suficiente para poder alimentar a multidão, mas André vai lá no meio da multidão e acha um menino. Eu gosto dessa a nova tradução, linguagem de hoje, que fala um menino. A maioria fala um rapaz, mas eu gosto dessa que fala um menino, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E naquele menino, Jesus, no pouco que aquele menino, aquela criança tinha, ela alimentou uma multidão. É assim que Jesus vê as nossas crianças. Hoje, a hora que a Nicole estava tocando aqui, eu só pensava nessa passagem. Porque enquanto ela estava cantando aqui na hora da oferta, eu abri a boca a chorar, porque Deus estava falando comigo. Então, o pouco que os nossos filhos, que as nossas crianças, que os nossos adolescentes podem oferecer é o suficiente para que Cristo alimente uma multidão. Hoje, a Nicole alimentou uma multidão através de Jesus. Então, vamos colocar a mão na consciência, gente, da importância de trazer os nossos filhos para Cristo. Não só trazê-los na igreja. É importante? É. O ministério infantil é importante? Importantíssimo. A escola bíblica é importante? Importantíssimo. Trazer na igreja é importante? Importantíssimo. Mas mais importante é o que a gente está fazendo lá na nossa casa. Como que nós estamos ensinando nossos filhos lá no nosso lar? Como que a gente está corrigindo eles? Como que a gente está amando eles? É segundo a palavra de Deus ou é segundo as teorias do TikTok? Tá bom? Então é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos hoje. E sei que o Senhor, da mesma forma que o Senhor falou comigo e me corrigiu, porque enquanto a gente vai estudando, a gente é que mais aprende. E muitas coisas a gente foi implantando recentemente na minha casa. Porque, gente, a gente vai falhar, a gente é humano, a gente não está procurando perfeição. Não tem como, a gente nunca vai alcançar uma perfeição na criação dos nossos filhos. Mas a gente tem que procurar, no mínimo, ó, fazer o que está escrito aqui. Tentar, se esforçar para fazer o que está escrito aqui na palavra de Deus. Ele já deixou tudo escrito, a gente não precisa de teoria de TikTok. Não precisa, a gente precisa da palavra para criar os nossos filhos, para depois, quando envelhecer, não se desviar. Para acontecer isso, quando envelhecer, primeiro eu tenho que ensinar no caminho que devem. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Então, hoje nós tivemos aqui a primeira parte. Talvez você falou, nossa, estava pensando que ia ter mais. Não, vamos com calma. A gente fala muito, às vezes fala muito e vai embora e não faz nada.
Então, às vezes, o pouco que falou sobre um determinado tema, no caso hoje, sobre a criança, a valorização da criança. Então, aí o alerta para os pais, né, a questão da criança. E a questão da escola bíblica, os professores aí fiquem atentos no que você está ministrando ali. Porque Jesus, né, o Provérbios 22, Jesus ali, ó, ele estava mostrando a seriedade de se ensinar à criança. Deixa as crianças vir, deixa as crianças vir. Então, responsabilidade número 1 é as crianças. Então, os professores, os pais, aí nós precisamos ficar atentos com isso. Aí, conforme ela também falou aqui, né, você vê, né, o tempo não dá para ir, porque, na verdade, você vai ter que ver parte 2, parte 3, você vê que tem mais coisa. Né? Por exemplo, eu vi um videozinho lá, que a gente poderia usar, que pode usar na outra questão. Você vê, os jovens, num país aí, os jovens, vários jovens ali, sabe o que eles estavam fazendo? Bem vestido, arrumadinho, eles estavam assim, ó, aí estava escrito assim, o que importa é eles, mais ou menos assim, eles tem que ser o que eles desejam ser. Criança, tal, se comportando, bem vestidinho, se comportando como cachorro. Estou falando sério. Em alguns países aí já está desse jeito. Então, deixa ela ser o que ela quiser ser. Né? Ela tem vontade. Olha, vontade. Nós estamos aqui hoje, que você não tem vontade de tanta coisa, e tudo que você tem vontade é certo. Não é? Jesus também teve vontade de deixar o cálice. Jesus teve uma vontade lá, depois ele falou, Pai, não seja feita a minha vontade. Então, Jesus tinha uma vontade, mas era necessário fazer outra coisa. Então, meus amados, vamos ficar atentos aí, né, nesse caso aí, porque depois não perder lá na frente. Lá na frente fica difícil. Cuidando das crianças, elas crescem, já não está fácil. Olha o que muitos de nós aí, muitos aqui foram cuidados desde criança. E olha o trabalho que dá. Mas está firme. Vou dar um exemplo aqui, eu acho que eu posso falar sem não vai ficar chateado comigo. Vou dar um exemplo aqui. Está aqui a Juju, a Popô. Aqui a Juju, a Popô, faz assim com a mão. Olha, eles têm a vida deles, cada um passa suas lutas lá, e luta brava. Mas desde pequenininho na igreja. Pelas lutas, a maioria não sabe dos problemas deles lá, né? Nem queira saber também, porque cada um tem seus problemas. Mas pelos problemas que eles já tiveram, que eles têm, se eles não fossem ensinados na igreja, já estavam no mundo há muito tempo. Muito tempo. Mas apesar de tudo que eles, né, talvez algumas decisões que não foram corretas, decisões erradas, até delas mesmo, porque é a vida delas. Cada um tem sua vida. Mas sempre está aqui na igreja, na palavra. Por quê? Porque aprendeu desde pequenininho. Você está entendendo? Então, o importante é... Porque a gente não vai segurar as crianças a vida inteira. É claro que tem aquela criança que ela cresce ali com 13 anos, ela está na igreja, está firme e continua, maravilha. Glória a Deus que quem dera fosse assim, né? Para todo mundo, né? E é o que ela falou aqui. Se você perguntar hoje assim, ó, o que você quer ser? Ela vai falar assim, eu quero ser uma missionária, um pastor. Cara, nem quem é missionário, pastor, está querendo ser. E os que estão querendo ser, estão querendo ser por dinheiro. Porque está dando ibope, está dando dinheiro, então vamos ser agora, porque dá dinheiro. Eu vi um videozinho, meu irmão, isso que coisa terrível, um videozinho de um senhor lá. Olha, é muita coisa mesmo. Um senhor falando assim para a turma, assim, ó. É o seguinte, abre igreja, faz a igreja ficar com a tua cara, cria lá uma doutrina sua lá, e leva lá óleo ungido, terra de Israel, leva pano com suor, faz um negócio lá, e o negócio é o seguinte, tem que entrar dinheiro e você vive disso. O cara ensinando a turma, rapaz. Eu falei, gente do céu, que bagunça que está isso. Está uma bagunça. Então eu falo para vocês aqui, né, finalizando aqui, eu falo para vocês, irmão, vamos aquietar o nosso coração. Foi cantado aqui a tempestade, né, os problemas aí, vão ficar firme com Cristo, quietinho ali e tal, porque você ficar mexendo muito, toda hora lá, você fica perdido, fica doido, fica doidinho. Você viu, igual eu falei, você vê, o pastor coloca lá o estudo bíblico da nossa ATEC, aqui tem 1h30 de estudo, o irmão fala, nossa, 1h30, ai, quieto. Mas então, 1h30 para você sentar mesmo ali, ligar a televisão e tirar um tempo de qualidade. A hora que você mergulhar na palavra e entender, você fala, rapaz, que coisa espetacular. Mas o que o inimigo fez, o mundo fez? O mundo colocou videozinhos de 2 minutos.
Você não fica 1h30 vendo um estudo bíblico ali, porque você não tem paciência mais para isso. Mas aí você assiste 30 videozinhos, um atrás do outro, de 3 minutos. Eu pergunto para você, quanto tempo deu? 30 vídeos de 3 minutos cada um, dá quanto tempo? 90 minutos, deu 1h30. Você fala assim, nossa, passou 1h30, 2 horas, nem vi. O que guardou na sua mente daqueles 30 vídeos lá? Só aquelas coisas mais pesadas, mais ruins. Então, não esse mundão, irmão, nós já pregamos uma vez aqui, nós estamos na geração Z e Alfa. Nós estamos vivendo a geração que está pipocando aqui, a geração Z e Alfa. A geração Z é essa geração daí de 12, 13 anos aí. A geração de 12 a 27 anos, a geração Z. De 12 a 27 anos, a geração Z. E a geração Alfa, até 12 anos, até 13 anos, geração Alfa. De 0 a 13 anos. O que vai ser da geração Alfa? Das outras gerações a gente já sabe. A geração tradicional, elas têm essas características. A geração Baby Boomers, elas têm essas características. Quem nasceu em 1940, 1960, tem essas características. Quem nasceu de 1960 a 1980, tem essas características. Quem nasceu de 1980 a 1995, tem essas características. Quem nasceu de 1995 a 2010, tem essas características. Quem nasceu de 2010 para cá, ponto de interrogação, não sabemos o que vai acontecer. Está nas mãos de Deus. Vamos ficar em pé, que Deus nos ajude e nos abençoe. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, que o Senhor nos ajude, ajude os professores da escola bíblica, ajuda os pais, ajuda eu, ajuda nós, ajuda a igreja, Senhor, ajuda o diretor, diretora da escola bíblica, ajuda cada professor aqui, Pai, a ter ali um compromisso de ensinar mesmo, olhando no olho da criança, e percebendo a seriedade e a responsabilidade daqueles 40 minutos ali dentro da salinha, enquanto a gente está aqui na igreja, instruindo os pais. Ali na escola de casais, Senhor, aqui dentro, ajuda nós a trazer com seriedade, com responsabilidade, com propriedade, no poder do Teu Espírito, a Tua palavra. Pois é a Tua palavra que dá vida. É a Tua palavra que alimenta, que sustenta, que mantém a gente. Que ela não voltará vazia, mas ela vai cumprir o que lhe apraz. Que o pai e a mãe possam receber essa palavra, que o professor receba essa palavra. Nós recebemos essa palavra de seriedade, compromisso, responsabilidade com, hoje, parte número 1, com a criança, com os jovens, com os pré-adolescentes, que nós tenhamos essa seriedade, esse compromisso. Ajuda nós, Senhor, ajuda nós. A nossa responsabilidade a estar no caminho, para poder ensinar no caminho. Ajuda, Pai, cada um de nós a permanecer nesse caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Porque para os adultos também, né, você falou da criança, mas se o adulto não está no caminho, como é que vai ensinar no caminho? O adulto está lá no Big Body, aí quer ensinar a criança fala, mas engraçado, aí está no Big Body, está no Twitch, está lá naquelas porcariadas, lá vendo lá, e quer ensinar. Como é que vai ensinar? Fica difícil, né, irmão? Então é para adulto também. Que Deus nos ajude, amém, amado? Que Deus te ajude. Um ótimo domingo aí, ótimo almoço, ótimo nhoque. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimente o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.